Hoje, mais uma vez aqui, falando sobre temas relacionados a mercado de trabalho para engenharia, né? Profissionais da engenharia que desejam atuar aqui na Alemanha. E hoje eu vou falar sobre uma visão de carreira para engenheiro na Alemanha. Como sempre, estou aqui com meu notebook, com as notas que eu utilizo para agilizar, porque tempo é limitado, precioso, o meu e o seu, então por isso que eu uso isso aqui também, beleza? Eu vou explicar porque o plano de carreira é vital, né, para você conseguir uma oportunidade de trabalho como engenheiro na Alemanha. Vou falar sobre um exemplo pessoal meu, né, no meu plano de carreira, o que aconteceu comigo, o que eu fiz, né, para chegar onde eu cheguei. Eu tô aqui para te auxiliar e vamos começar agora o vídeo valendo. Mas antes, claro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Gerson Santos, eu vivo na Alemanha desde 2016, sou engenheiro sênior, trabalho numa empresa alemã, né, voltada para manufatura óptica. E aqui nas outras redes sociais eu ajudo profissionais de engenharia que querem fazer a carreira profissional internacional na Alemanha, ou seja, você ter a oportunidade de trabalhar na Alemanha, viver na Alemanha e estabelecer uma vida aqui, né, como eu fiz, né? E para isso eu vou mostrar um pouquinho do que eu vivi, todo o processo que eu fiz até chegar aqui, e continuo engenheiro, continuo vivendo na Alemanha. Vou também mostrar alguns dos casos ou de exemplos de mentorados que também conseguiram fazer isso, né? Mentorados engenheiros brasileiros que conseguiram oportunidade aqui, né? Vindo de diferentes estados do Brasil, diferentes universidades privadas, públicas, comunitárias, enfim. E eu vou mostrar para você como você também pode alcançar isso de ter uma carreira de sucesso como engenheiro aqui na Alemanha, ser reconhecido e muito bem pago, porque a gente merece, com certeza, beleza? Então vamos lá. Para começar o conteúdo aqui, eu vou falar sobre a visão de carreira, né, do engenheiro na Alemanha. Então, as primeiras perguntas que eu trago para você, engenheiro, primeiro, por que você quer trabalhar na Alemanha, né? Essa é uma pergunta que parece meio tola, todavia você tem que responder, porque isso é importante para você no seu planejamento. Segundo, essa pergunta vai vir para você quando você for fazer uma entrevista, porque eles querem saber, cara, o que um profissional lá do Brasil, a 10 mil quilômetros de distância da Alemanha, tá querendo fazer aqui. O que motiva ele a estar aqui? Então, a pergunta é, o que motiva você a querer trabalhar na Alemanha, a seguir carreira na Alemanha, a conseguir um trabalho, uma oportunidade de engenheiro na Alemanha? Se você não souber responder essa pergunta, tá tudo certo, mas você precisa buscar essa resposta, porque ela vai ser a base para você continuar perseverando e dedicado, né, a montar um plano, estruturar e segui-lo, né? Se você não tiver isso bem feito, você vai ficar perdido, né? Porque ainda assim você pode conseguir uma oportunidade ou outra, você pode conseguir talvez até um trabalho aqui, só que se você não tiver um plano, pode acontecer de tudo cair para água abaixo e, enfim, tudo mudar. Eu posso dar um exemplo, e eu não vou citar o nome agora, de um dos meus mentorados, que ele foi bem no começo, acho que foi o meu primeiro mentorado, é verdade, foi o meu primeiro mentorado que conseguiu essa oportunidade. Não, foi o segundo, acabei de lembrar. Foi o segundo que conseguiu essa oportunidade na Alemanha. Ele não montou um plano relacionado não só à vida profissional, mas pessoal. Isso que pegou. Por quê? Porque ele já tinha feito um estágio na Alemanha, só que a esposa dele não. E, enfim, ela estava motivada e parecia estar motivada, só que qual que é o plano? O plano é o seguinte, se você quer vir junto, né, com o seu parceiro, e é óbvio, isso é super natural, você tem que entender que vai ser um pouco mais complicado para você. Primeiro, ele vai estar a trabalho, então você vai estar lá dentro de casa. Segundo, se você não fala o idioma do país, né, no caso da esposa dele,
você vai ter que ou aprender o idioma, ou vai ter que se virar com a limitação, né? Trabalhar ali com a comunidade brasileira que tem na cidade onde você mora ou na região, né? E se adaptar. Então você tem que estar aberto a isso. Só que esse plano não foi bem feito, não foi bem estruturado, ou seja, não foi bem conversado, o que acarretou de que, no final das contas, eles voltaram para o Brasil. Então, o que acontece é, você precisa de um planejamento e, óbvio, não tem como saber exatamente tudo que vai acontecer. E daí que foi o tema o tópico que eu falei lá no começo. Então você precisa se adaptar, né? Você tem um planejamento, você começa a seguir ele e de acordo com que as coisas vão acontecendo, né? E a vida vai mudando. Enfim, no meu caso, por exemplo, eu virei papai, né? Casei, etc. Você tem que pensar, cara, o que é importante para mim agora? Porque quando você fez o plano e começou a executar ele, você tinha um pensamento e você era uma pessoa. Só que durante o plano, você muda, né? Você fez o plano para se tornar engenheiro, né, na Alemanha e fazer uma carreira, ter uma carreira de sucesso, né? Isso aí, seja você sozinho, solteiro, seja você com uma família, né, seja esposa, seja você esposa e filhos, seja ainda os seus pais e os sogros, né? Você fez esse plano. A partir do momento que você começa ele, você já é outra pessoa. Você começa a mudar, enfrenta novos desafios, existem coisas acontecendo, e daí você precisa se adaptar, você precisa tomar uma ação específica, né, para o que está acontecendo e se adaptar, tá bem? Então, para fazer isso acontecer, você tem que botar no papel qual que é realmente o teu objetivo de vir para a Alemanha, qual que é o seu objetivo como profissional de fazer uma carreira aqui. Olha, eu posso dizer para você, eu como engenheiro, né, formado no Brasil, né, e que atuo na Alemanha, eu posso dizer, eu me apliquei a centenas de vagas no Brasil, não tive retorno. Assim, ó, eu tô falando de retorno, galera. Eu não tô falando de vem aqui fazer uma entrevista. Eu tô falando de retorno, um retorno negativo. Eu não tinha retorno, acho que 10% das empresas ou das vagas das pessoas me retornaram. E claro que naquela época eu podia ter, eu deveria ou poderia ter feito melhor, né? Mas, enfim, naquela época eu me apliquei com um currículo que não era, vamos dizer assim, ruim, tinha um perfil bom de profissional, já conseguia me comunicar em inglês e já tinha feito um intercâmbio na Alemanha e mesmo assim eu não estava achando oportunidades e não conseguia realmente utilizar o que eu tinha de melhor para conseguir essas oportunidades no Brasil. Então eu falei, cara, eu não estou sendo reconhecido no Brasil. Então talvez seja um dos motivos que você possa estar querendo vir trabalhar na Alemanha, né? Então você pode utilizar isso como um dos pilares. Eu quero ser reconhecido como profissional. E é isso que eu sinto extremamente reconhecido. O que eu faço impacta na empresa, impacta nas vidas das outras pessoas que compram o produto, ou enfim, né, relacionado a cada empresa que eu fiz parte. E é muito, para mim, gratificante poder saber que o que eu faço faz diferença na vida de outras pessoas. Para mim, é muito gratificante. Segundo, financeiramente, né, não tem comparação. Não tem comparação. Isso realmente é algo que vocês precisam saber. O salário da Alemanha não é só porque é em euro, né, que já é 5 vezes o real, mas o salário da Alemanha é um salário acima da média da Europa e de vários países. E você precisa entender isso, que o mercado de trabalho lá, ou no caso da Alemanha, é um mercado estável, é um mercado que só cresce e que não é baseado só em produção, é baseado em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, todo o workflow, todo o processo de você criar um produto até o final de você enviá-lo, né? Enfim, todo esse processo você pode fazer parte. E isso faz a vantagem, né, em relação a outros mercados que só produzem, né, que só é a mão de obra de fabricação. Então é isso que vocês têm que entender. Por exemplo, então a minha motivação foi ser reconhecido, poder trabalhar na área que eu desejo, porque é vasta, né?
e ser bem remunerado, para mim foi, sem sombra de dúvidas, os principais benefícios profissionais e os benefícios, onde assim, não profissionais, pessoais, foram viver num país seguro, né? Ou seja, que você pode ficar tranquilo. Assim, eu tô comparando com o Brasil, Alemanha e Brasil, somente, mais nada, tá? Então, você pode ficar tranquilo na rua, você pode andar com o celular, que as chances de acontecer algo são extremamente, exponencialmente menores que no Brasil. Quer dizer que não vai acontecer? Não quer dizer que não vai acontecer. Quer dizer que a Alemanha é perfeita? Não quer dizer que a Alemanha é perfeita. Só quer dizer que vai de acordo com o que eu busco, que é tranquilidade, que é dormir, né, fechar os olhos e saber, cara, ninguém vai invadir minha casa ou muito provavelmente não vai acontecer isso. O que já aconteceu no Brasil 2 vezes, numa casa e num apartamento, né? Então, é, é, é triste isso, né? Pro brasileiro, pro Brasil. Todavia, eu me sinto extremamente seguro na Alemanha. E fez toda a diferença para mim, na minha vida. Uma coisa que adaptou ao plano, né, no meu plano de carreira e de vida, né? Eu casei e virei papai. Cara, pensa, o que eu quero? Eu quero estar próximo da minha filha, eu quero viver e sair com minha família, me divertir, ter flexibilidade. Então, o que eu fiz foi, será que o mercado de trabalho alemão tem esse work-life balance? Tem esse balanço de vida e trabalho? Tem. Você não pode trabalhar mais que 10 horas por dia na Alemanha. Você não pode. É óbvio que tem sempre um jeitinho, né? Mas você não pode. É regra. Porque eles querem que você tenha período de descanso. Você tem que ter pausa. Tem um período específico de pausa nesse período de trabalho. Você não pode ter menos. Entendeu? Então é isso. É tipo... É meio que... E o chefe não vai forçar você a fazer o contrário. Se ele forçar, você tem... você tem um processo ganho na mão. Porque o chefe na Alemanha, ele vai seguir a regra, porque ele sabe que é extremamente importante isso. Entendeu? Então, eu quero estar no mercado de trabalho que não me tire o sangue. Por exemplo, o mercado de trabalho americano. Ele também paga bem. Só que, cara, o jeito que esses caras trabalham é insano. É insano. É tipo realmente pauleira. É muito pauleira. Eles são extremamente fire, assim, sabe? Então, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero um mercado de trabalho que me reconheça como profissional. Eu quero um mercado de trabalho que me pague bem e que eu possa tranquilamente... eu quero dar uma pausa de 1 hora no meio do trabalho. Então, bora. Vou dar uma pausa. Tô trabalhando de casa. Vou dar uma pausa, vou fazer alguma coisa. Coloco lá que tô ocupado. Depois eu volto, continuo. Vou na academia, vou fazer uma compra, vou buscar minha filha. Entendeu? É isso. Eu quero isso. Eu quero isso pra mim, eu quero ficar tranquilo, eu quero, tipo, aproveitar a vida. Eu não quero ficar, tipo, meu Deus, preciso trabalhar das 7 às 5, das 7 às 5, todos os dias. Eu não quero isso pra mim. Entendeu? Então, o que você quer? O que eu tô compartilhando com vocês o que eu quero, o que eu fiz, né? Basicamente para buscar isso. Então, olhe para os objetivos que você deseja na tua vida profissional e pessoal, engenheiro, e não pense nisso com um plano de 5 anos. Sabe aquilo lá? O que você quer ser daqui a 5 anos? Não pensa nisso. Não pensa nisso. É bobeira. É óbvio, se você precisar responder essa pergunta, e provavelmente algumas empresas bem antiquadas vão fazer, você pode pensar. Mas o que eu tô falando aqui é um plano de carreira, né, como engenheiro, para a vida. Então, o que você quer falar lá quando você tiver 80 anos? Falo 80 anos porque meu pai vai fazer 80 anos esse ano. Graças a Deus. E o que você quer falar quando você for lá dar o speech, né? Quando você for falar pra galera ali, cara, o que você quer falar para eles, né? Sobre a sua carreira, sobre os seus aprendizados, sobre o que você trouxe, sobre o que você mudou no mundo nesses 80 anos. Sobre, enfim, quem você inspirou. Sobre o que você pôde fazer nesse período, que você também estava trabalhando, mas também teve família. Você desenvolveu, olha esse aniversário de 80 anos cheio de gente. Então você conheceu eles durante toda essa vida. Entendeu?
Então tipo essa pegada que eu quero trazer para vocês. E parece papo de coach, talvez seja, mas o que eu tô falando para vocês é o seguinte: se você não pensar nisso, você vai ficar na correnteza, você vai andar com a boiada, você vai ficar ali, ó, fazendo a mesma coisa na corrida de rato, dentro daquele círculozinho lá, daquela rodinha, correndo, 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 e não vai sair daquilo ali. O que eu tô falando para vocês é algo muito maior. Você vai fazer uma carreira como engenheiro na Alemanha, vai ganhar bem, vai ser reconhecido e vai poder ter uma vida plena, satisfatória. É isso que eu tô trazendo, eu tô tentando trazer para vocês aqui, é esse pensamento crítico sobre a tua vida, ela inteira. Agora, como é que eu posso alcançar o que eu quero para minha vida inteira? E como eu falei, durante a vida você adapta o plano e reage com ação específica, né? No meu caso lá, pô, quero ficar na Alemanha, meu alemão não é tão legal, então vamos estudar alemão, beleza? Então vamos começar a estudar alemão. É perfeito agora? Não, muito longe. Mas eu me comunico, entendeu? Então é tipo isso. Traçou o plano, botou em ação, adaptou, reagiu e sucesso. Fechou? Beleza. Acho que eu falei aqui essa parte. Falei também na parte de precisar de idioma e que... também falei uma coisa importante aqui, eu escrevi. Eu precisava de idioma, com certeza. Eu precisava conhecer pessoas, me conectar com pessoas, né? Buscar conhecimento, buscar né, essa experiência específica de pessoas. Então, eu me conectei com pessoas experientes, eu busquei mentores, né? Eu comprei cursos, eu investi na minha carreira. Isso não é um investimento aleatório, porque eu vou aplicar ele. Então, eu investi em pessoas que passaram pelo processo que eu gostaria de passar, no caso, alcançar uma carreira, né, na Alemanha, e eu busquei todo o conhecimento específico e tudo que eu pude fazer naquele momento, lá no começo da minha carreira, para que eu conseguisse chegar onde eu cheguei. E não é o fim, eu só estou no meio, né? Só estou durante aqui a minha carreira. E óbvio, uma das coisas que eu principalmente eu quero transformar a vida de outras pessoas. E eu sei que você, engenheiro, que quer vir para a Alemanha, se você se dedicar a fazer o plano certo e a agir da maneira correta, você vai conseguir a sua oportunidade de engenheiro na Alemanha, né? Então você vai se tornar engenheiro na Alemanha, você vai ser reconhecido, muito bem pago e vai mudar a tua vida. Definitivamente. Eu sei disso porque eu mudei a minha, né, e a minha família. Então eu quero muito ajudar e transformar a vida de outras pessoas. Então são esses tipos de coisas que eu tracei para minha carreira e para minha vida e que por isso que eu estou aqui falando com vocês, por exemplo, né? Show. Eu acho que essa parte já abrangi legal. Também citei, você tem que entender o que você precisa aprender para você alcançar o seu objetivo, né? Então, o seu objetivo, você vai criar o plano e vai ter vários objetivos, né, específicos, né, e o objetivo geral, né? No plano tem o objetivo geral e o específico. O específico são várias coisinhas. Então, você vai vendo o que você precisa, né? Seja de conhecimento técnico, seja de soft skills, né? O que você precisa melhorar, liderança, comunicação, enfim, qual habilidade você precisa desenvolver para alcançar o seu objetivo, tá bem? E por último, nesse tópico aqui, né, seria o que você está fazendo agora, engenheiro? Tá alinhado com o que você quer na tua carreira profissional e na tua vida? Tá alinhado? Ou seja, todas as pessoas que estão perto de você, né? Tudo que você está estudando, né? A empresa que você está trabalhando, todas as suas ações estão correlacionadas com o que você busca na tua carreira profissional na Alemanha? Se a resposta é não, ou talvez, você precisa olhar para isso urgente. Urgente. Por quê? Porque o tempo é escasso, é precioso e não volta. Então, se eu fosse você,
eu olhava para isso o quanto antes. Porque você vai agradecer se começar agora e vai se arrepender de não ter começado antes. Tá bem? Então o tempo é extremamente precioso. Então, se você, por exemplo, eu não tenho tempo para estudar alemão, Gerson. Eu até tenho um curso, ou até tenho um canal no YouTube que eu acompanho que me ajuda muito. Só que eu não tenho tempo, beleza? E quanto tempo você fica nas redes sociais? Fazendo nada. Se você falar 30 minutos, 1 hora, já tá aí o tempo que você tinha que estar estudando o alemão, por exemplo. Entendeu? Para arrumar um emprego você precisa ter um alemão perfeito, mas eu já expliquei isso num vídeo. Volta, olha aqui no canal, tem um vídeo que eu falei que não precisa. Só que quando o empregador olhar o teu currículo e ver que você tá estudando alemão, seja sozinho, seja numa escola, seja buscando um objetivo específico que é ligado a estar na Alemanha, aprender um pouco sobre a cultura da Alemanha, você acabou de conectar, né, de dar o check na parte de segurança instalada na cabeça do povo alemão, do recrutador alemão, do manager alemão, do responsável em oferecer uma vaga de emprego para você. Porque eles querem segurança, eles querem alguém que venha para a Alemanha e que fique na Alemanha. E qual que é a barreira sempre? A primeira barreira é a linguística, é a comunicação. Então, se você está buscando já aprender alemão, já é um ponto gigantesco para você. E eles têm que saber disso. E se você não está fazendo isso e está falando que não tem tempo, olha para o seu tempo, olha para o seu dia, porque certamente você tem. Beleza? Show! Esse é o tópico principal. Eu já falei do meu exemplo, então vou para o último aqui, que é erros, né, quando você quer criar uma carreira aqui na Alemanha. Então, eu citei alguns só, tá? Tem vários, mas eu citei alguns para elucidar vocês. O primeiro erro para um engenheiro, né, ou o erro de um engenheiro que quer criar uma carreira na Alemanha e, enfim, ou não está tendo retorno, ou, enfim, não pensou nisso, é não focar em se destacar dos outros. Ou seja, você foi lá, saiu correndo, pegou um currículo lá no formato alemão na internet, colocou suas informações, sentou a aplicação e não tá tendo retorno. E tá assim, cara, o que eu tô fazendo? O que tá acontecendo, Gerson? Por que eu não tô tendo uma resposta positiva? Porque resposta você tem da Alemanha. Se algum recrutador ou empresa não te respondeu, olha, é raríssimo. Eu não sei o que aconteceu, porque, se eu não me engano, eu vou afirmar que 99% das empresas e recrutadores e, enfim, que eu entrei em contato, me deram retorno na Alemanha. Então, não é igual ao Brasil. É muito melhor. Isso com certeza. E pode ser automático? Pode ser automático, mas eles dão retorno sim. Enquanto no Brasil, às vezes nem é automático. Mas, se você não tem esse retorno e está se perguntando por que eu não estou tendo retorno, você não está se destacando dos outros. Simples assim, parece óbvio, mas não é. Você não está trabalhando na tua aplicação para ter documentos que, cara, sabe quando a pessoa olha a sua documentação e ela precisa parar para ler porque ela se atingiu o trigger, você deu o gatilho para ela ficar. Então, palavras-chave, né? Você tem que colocar algo que só você tem. Gerson, mas enfim, eu não tenho Harvard, eu não tenho não sei o que. Eu não tô falando disso. Vou falar de mim, tá? Eu sou Gerson Santos. Eu sou o único Gerson Santos, filho da mãe Glaucia e do pai Gidel. Eu sou único na face da terra, não tem ninguém que consegue me copiar. Você pode fazer tudo possível para me copiar. Pode usar inteligência artificial. Você não vai conseguir ser eu. É isso que eu tô falando. Então você é você. E você tem algo que só você tem. E você precisa entender isso e colocar isso na hora de se aplicar, na hora de buscar networking, que talvez seja um dos problemas que você também não está conseguindo uma oportunidade na Alemanha. Você não tem networking.
Ou, consertando essa frase, você não está utilizando seu network da maneira correta. Porque eu tenho certeza que você conhece pelo menos 100 pessoas. E cara, 100 pessoas. Cada pessoa conhece mais 100 pessoas. Adivinha o que você acabou de criar aqui? Sabe o que é exponencial? Então é isso. Entendeu? Você precisa utilizar isso com inteligência. A rede de contatos, você precisa colocar o que você tem de diferencial, o que você traz. Entendeu? O que eu coloquei foi liderança, o que eu coloquei foi energia, o que eu coloquei foi resiliência. 3 coisas que eu tenho, tipo, que, cara, eu desenvolvi na minha vida, na minha carreira e continuo desenvolvendo, mas que eu tenho, então eu coloquei isso, eu deixei isso à mostra. Entendeu? Então é isso. E eu utilizei isso a meu favor na hora de conversar com as pessoas, entendeu? Me conectar. E por último, você não está utilizando o que a gente chama de habilidades transferíveis. O que é isso, Gerson? Ou seja, se você trabalhou como garçom, né? Será que é interessante colocar como garçom no currículo? Penso que não. Exceção. Se você só tem essa oportunidade. Se você realmente não tem nada de vamos dizer assim, de experiência profissional. Zero. Daí eu colocaria alguma coisa que não tem a ver com a vaga de trabalho, né? No mercado de trabalho de engenharia. Todavia, aí que vem o pulo do gato. O que você fez como garçom, você pode utilizar na engenharia. Por quê? Quando você foi atender o cliente, né? Entender ele, saber o que ele deseja, né? Trabalhar com as dificuldades dele, né? Buscar a satisfação do cliente. Isso, a maioria do engenheiro precisa, né? O engenheiro tem um cliente interno, né? E tem um cliente externo. O engenheiro trabalha com pessoas a todo momento. Então, trabalhar com pessoas é uma habilidade. Comunicar é uma habilidade, né? Então, é isso que tem que fazer. Qual habilidade você trabalhou, adquiriu fazendo atividade específica, né? X, que não é relacionada à engenharia, por exemplo, que você consegue trazer como exemplo para mostrar que você tem essa capacidade, que você tem a aptidão necessária para atuar como engenheiro fazendo aquela atividade que a empresa está ofertando. Esse é o trick. É você olhar para coisas e assim você se coloca num pedestal. Você coloca você lá em cima, acima de todos, porque você vai conseguir mostrar que você é diferente. E você, a partir do momento que você consegue fazer isso na tua aplicação, na tua comunicação, no teu network, na tua vida, a pessoa vê que você é diferente, porque ela consegue entender que você vê a perspectiva, né? Você vê as coisas com outras perspectivas. E isso é muito interessante. É olhar para um trabalho, que não é a engenharia, mas dali tirar algo que você pode utilizar na engenharia. Isso é crucial. Beleza? Um outro erro é não ter um plano de como fazer a procura da oportunidade de trabalho no mercado alemão, né? Para conseguir uma vaga de engenheiro. Ou seja, você tá atirando para todo lado, você não tá se importando com título, qual que é a posição de engenheiro. Eu sou engenheiro mecânico, então eu posso me aplicar a tudo. Então você vai lá e se aplica a tudo. Eu posso me aplicar a qualquer empresa, em qualquer local da Alemanha, em qualquer tipo de empresa. Então você não está selecionando, não está filtrando isso. Você não sabe nem como se aplicar, ou seja, você está tirando, eu estou enviando pelo LinkedIn, pelos portais de emprego, eu estou enviando por inbox de recrutador, eu estou enviando para colega. Não funciona assim. Não é quantidade que vai fazer você conseguir a sua oportunidade de engenheiro na Alemanha. É qualidade. É qualidade. E a qualidade também tem a ver com o fato de você entender qual é o seu perfil profissional, né? Ou seja,
pelas suas habilidades, pelas suas aptidões, pelo que você quer. Qual que é a melhor empresa? Qual que é o melhor tipo de mercado? E óbvio, você precisa testar. E é o que eu falo, cria uma tabela de Excel, coloca lá 50 empresas que você desejaria, depois você consegue categorizar elas por tipo de empresa, tamanho, se ela é uma startup, se ela é uma high-tech, se ela é uma empresa familiar, se ela tem uma metodologia mais tradicional, old school, e fazendo essas, né, localidade dela e fazendo essas categorizações, você se aplica a categorias e daí você vai ver a resposta do mercado de trabalho para você. E daí você vai entender, olha, o meu perfil funciona mais para esse tipo de empresa. Então, eu vou focar nesse tipo de empresa. Tá entendendo o que eu tô falando? E mesmo que você não queira trabalhar nesse tipo de empresa para sempre, vai ser uma porta de entrada para você no mercado de trabalho alemão. Então, primeiro você precisa entender qual que é o mercado, né, qual que é o nicho dentro do mercado de trabalho alemão que tá te aceitando, que precisa do teu perfil profissional, né? E, é óbvio, dentro do seu plano de carreira, você constrói isso e faz acontecer, beleza? Show! Eu posso citar mais um ponto nesses erros, né, que é você investir dinheiro num visto de trabalho, de procura de trabalho na Alemanha, para vir buscar uma oportunidade aqui, o que é, na minha concepção, no meu entendimento, um desperdício de dinheiro, de tempo, de vida. Por quê? Porque sim, você vai aprender coisas, vai. Você pode conseguir mais entrevistas por estar aqui? Pode. Mas no 80-20, né? Quando você vê custo-benefício, quando você vê o que vale mais a pena, o que fez você alcançar a sua oportunidade de trabalho, não foi essa experiência de vir buscar com visto de trabalho, buscar emprego aqui. Porque a gente não vai bater na porta da empresa e entregar o currículo. Você vai fazer o mesmo processo que todo mundo, tá bem? E a primeira entrevista, agora depois da pandemia, 99% dos casos é online. Porque acelera o processo. Acelera o processo. Entendeu? É uma filtragem inicial, sua documentação. Gostaram? Primeira entrevista online, para não perder tempo. Eu não vou nem sair, é aquele pensamento do gestor, eu não vou nem sair de casa. Eu já vejo se ele tá de acordo, se ele ou ela, né, esse profissional, tá de acordo com o que eu busco ou não. Opa, tá de acordo. Agora, na segunda entrevista, daí seria uma possibilidade de ir na empresa. E é isso que eu falo para vocês. Se vocês estão se aplicando da maneira correta, vocês vão estar conseguindo receber... Nossa, eu usei gerúndio aqui, né? Vocês vão conseguir receber várias propostas de entrevistas. Fez as primeiras entrevistas, você vai sentir, caramba, seria muito bom se eu pudesse estar lá. Detalhe, tem empresa que paga a sua viagem do Brasil para a Alemanha para fazer entrevista, tá? Então, fica tranquilo. Mas, se você tem essa possibilidade, imagina, você está sendo bombardeado de primeira entrevistas e está passando para a segunda etapa, para a terceira etapa. Só se você tivesse uma quantidade considerável, vamos dizer assim, entre 3 ou 5 entrevistas de emprego, né, de uma segunda e terceira fase, que eu pensaria em me aplicar para um visto. Para ser sincero mesmo, como brasileiro, e a gente tem 3 meses de visto, vamos dizer assim, de turista na Alemanha, eu me aplicaria, colocaria as entrevistas em 1 a 2 semanas, né? E, claro, fazer um plano se elas fossem próximas, no local próximo, e eu faria a entrevista nessa 1 a 2 semanas, né? E não gastaria dinheiro com visto, com procedimento de aplicação. Pensa na loucura. Não. Eu focaria muito mais em como me aplicar, em me aplicar online, em juntar conhecimento e entender se, por exemplo, eu não estou passando para segunda ou terceira fase porque eu não estou lá, é isso? O que eu estou ouvindo dos recrutadores? Né? O que eu estou ouvindo deles? Isso você pode
você pode ponderar depois para as próximas oportunidades, entendeu? Se você conseguir uma oportunidade ou outra e depois não passou nas próximas fases, tá tranquilo, você vai conseguir mais. Você só tem que entender qual que é o mercado de trabalho que quer te abraçar, tá bem? O último ponto aqui, não menos importante para finalizar o vídeo, é entender as barreiras linguísticas e diferenças culturais. Então, nós como engenheiros, né, querendo trabalhar na Alemanha, quais são nossas barreiras linguísticas? Ser sincero, você é engenheiro, você é benquisto. A Alemanha precisa de você, precisa de nós. Então, ela tá baixando barreira. Ela tá baixando barreira em relação a reconhecimento de diploma, idioma, burocracia com documentação, várias coisas. Mas o que eu quero dizer aqui para você é entendimento da barreira linguística, ou seja, comunicação no dia a dia, ou seja, oportunidades das vagas. Por quê? Porque a empresa, ela quer sim te ajudar, ela quer você, só que ela precisa saber que você está disposto a ajudá-la, no caso, a resolver o problema que ela tem. Então você precisa, com certeza, visando morar na Alemanha, você precisa com certeza mostrar que você está buscando o aprimoramento do idioma, por exemplo, né? E você precisa saber que se aplicando para várias oportunidades que tem como, por exemplo, uma empresa língua materna alemã, você tem, sim, uma menor chance de passar para as próximas fases, você tem, sim, uma chance de ter um período de adaptação bem difícil, né? Como eu tive um período bem complicado, bem desafiante, mas se você tem resiliência e você realmente quer fazer acontecer e você age especificamente e adapta o teu plano, tá tudo certo, beleza? Mas você precisa entender o que a empresa realmente precisa. Por que a empresa me contratou eu tendo um alemão básico, eu realmente falando básico, eu indo lá com frases gravadas, e por que ela me contratou? Alguma coisa tem. É porque eu estava estudando alemão? É porque eu mostrei que estava interessado na cultura alemã, falei sobre a cultura alemã? É porque eu tentei falar alemão mesmo com o alemão quebrado? Tá entendendo? Esse tipo de coisa. Mas tem que entender. Você entendeu a barreira? Entendeu que vai ser difícil? Entendeu que mesmo assim você vai ter que ser resiliente? Se você entendeu isso e tá se preparando para isso, você tá no caminho certo. Show? E diferenças culturais, né? Você tem que entender e buscar informações sobre isso, né? Como eu disse, né? Existem várias coisinhas que para nós não faz sentido, que são imperceptíveis e que para eles fazem uma grande diferença. E talvez você olhando para isso, respeitando ou tentando ajudá-los a entender, né, o que você traz de bagagem cultural, né, e que você respeita a bagagem cultural deles e o país deles, isso aí não é limitação, impedimento para fazer uma carreira de sucesso aqui na Alemanha como engenheiro, beleza? Olha, eu poderia falar por muito mais tempo em relação a isso, realmente posso fazer uma parte 2, mas como meu tempo aqui está limitado, eu vou encerrar o vídeo. Agradeço a todos vocês que assistiram. Se vocês têm ideias de conteúdo, perguntas, por favor. E se você não segue, né, não vou falar mais nada. Abraço.